Não é o meu voo ainda, então eu tenho tempo de conversar com você. Eu vou começar esse vídeo de um jeito diferente, do fim pro começo. Por quê? Eu acabei de sair de um evento aqui em Brasília que fez a minha cabeça explodir e eu vou te explicar por quê. Antes, eu queria te fazer uma pergunta. Se eu falar pra você agora nesse começo de vídeo que o assunto é política, qual vai ser a sua reação? Eu quero saber a verdade aqui nos comentários, tá? Eu sou muito chata, eu não quero falar sobre isso, de novo e tal. E se eu falar pra você que não só a gente vai falar de política, mas a gente vai falar de mulheres na política? Lá vem discurso, mimizento, nananã. Eu sei que algumas pessoas reagiram dessa maneira, mas eu peço, por favor, para que vocês deem uma chance para esse vídeo e assistam até o final. Porque eu sei que alguns assuntos podem parecer, não sei se chatos, mas podem parecer que incomodam. Mas às vezes a gente precisa incomodar. A gente já vem fazendo isso há um tempo, né, nós mulheres, mas cada vez mais a gente precisa incomodar um pouquinho e fazer você que tá aí do outro lado pensar. Não só você mulher, mas você também homem que tá assistindo, sim. O evento que eu participei foi o lançamento da segunda temporada do videocast do YouTube, que é uma iniciativa do YouTube, Substantivo Feminino. Eles reúnem várias mulheres de perfis diferentes para falar sobre assuntos que envolvem as mulheres. Como a gente tá em ano eleitoral, essa segunda temporada fala sobre mulheres na política. É com muito prazer que a gente promove esse encontro hoje para trocar experiências, refletir sobre os desafios e oportunidades sobre ser mulher hoje. Estamos aí, muito próximo das eleições municipais, o que impõe ainda outros desafios que a gente vai discutir um pouco hoje. E hoje eu acompanhei 2 rodas de conversa com mulheres de origens diferentes, histórias diferentes e com pontos de vista diferentes para falar sobre esse assunto. E eu saí com a cabeça explodindo. Eu quero só falar algumas coisas com vocês antes de a gente ir pro evento de verdade, para vocês ouvirem essas mulheres. Primeiro, que a gente vive numa estrutura machista, misógina, racista, não é novidade para ninguém. Mas essa estrutura faz com que cada vez as mulheres se sintam menos encorajadas para chegar nesses espaços de poder, nessas lideranças. Porque não existe estrutura para elas. Todas as mulheres que estavam ali nas rodas de conversa, elas ocupam posições de poder, mas elas disseram que elas sofreram muitas microagressões ao longo da carreira delas e que elas precisaram resistir não só por elas, mas por todas as outras mulheres que vieram depois. A senadora que participou da conversa, ela disse, inclusive, que ela, muitas vezes, sofreu situações como: eu estava sentada numa cadeira, num evento, e chegaram pra mim e me disseram que eu precisava levantar porque um homem estava chegando, um homem num cargo menor do que o meu. Ou uma outra mulher que estava lá, que disse que começou a carreira como policial e quando ela chegou não tinha banheiro feminino no lugar que ela ia trabalhar. Ou seja, o lugar, a estrutura do lugar já dizia que ela não pertencia ali. São histórias diferentes, mas que se encontram nessas agressões, né? Eu ouço as pessoas me perguntando, especialmente homens, me falam assim: Ana, eu queria conversar um pouco com as mulheres, essas minorias. Aí eu falo, vamos começar do começo. As mulheres não são minoria, elas são uma minoria, um grupo que foi minorizado. Nós somos 52% da população do Brasil e do planeta, né? Então, mais da metade, a maioria da população do planeta é composta por mulheres. Não é só começar numa carreira, nesse caso na política, mas continuar é muito difícil. A gente precisa resistir a muitas coisas. E a gente precisa falar sobre essas coisas, porque os homens se protegem, os homens, eles normalizam essas situações e não param para pensar. Por isso que eu tô falando também com você, homem, para te convidar para parar para pensar um pouco nesse assunto e tentar ficar do nosso lado, porque a ideia não é roubar o lugar de vocês, é só pegar o que é nosso. Eu, por exemplo, já sofri microagressões, não trabalho com política diretamente, mas acho que todas nós somos políticas de algum jeito, mas já precisei me masculinizar para ganhar a atenção de um homem, já me senti inferior só por ser mulher. É muito difícil quando a gente não consegue ter voz, mesmo sem a gente já falar alguma coisa. A nossa voz já é diminuída mesmo antes dela sair. Enfim, elas falaram muitas coisas importantes e eu agora quero jogar pro evento, porque chegou a hora do meu voo e eu preciso voltar para São Paulo. Mas é tanta coisa que eu queria conversar com vocês, eu só peço, por favor, para vocês não saírem do vídeo e ficarem até o final, porque o que essas mulheres disseram com certeza vão fazer vocês pensarem, tá bom? E a gente se vê no fim do vídeo, porque, enfim, eu comecei do fim pro começo, mas a gente continua agora. Vamos lá. Agora a gente vai ver o primeiro painel do dia, que é sobre mulheres no poder, igualdade e eleições. Um time incrível. E eu tô aqui, ó, já, eu e o Will. Pra gente ouvir, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. O Substantivo Feminino é uma plataforma que engloba diferentes produtos e projetos para a gente poder empoderar mulheres a ter mais voz, para ter mais força, para poder contar suas histórias, compartilhar
né, as suas histórias, suas potências e para a gente promover grandes discussões e debates sobre a situação da mulher no Brasil hoje. A gente quer discutir desigualdade, a gente quer discutir empreendedorismo, a gente quer discutir, como a gente está discutindo aqui hoje, as mulheres numa política e o papel que as mulheres precisam ocupar na nossa sociedade. Quem catapulta essas conversas é o nosso podcast, nosso videocast, liderado pela Ana Fontes, que é a nossa host, que está no YouTube, dentro do canal, no canal do Substantivo Feminino, em que a gente promove essas discussões. A gente conta com episódios com mulheres, né, maravilhosas, contando as suas histórias e principalmente nessa segunda temporada que a gente lança hoje, falando sobre mulheres e política, lembrando que é um ano eleitoral. Além disso, a gente está promovendo outras conversas, como essa aqui hoje, em que a gente está conversando e dialogando sobre o papel das mulheres na política, olhando para as eleições, olhando para a desigualdade e também olhando para a importância, né, da participação feminina na política. Tem gente que me manda mensagem nas minhas redes sociais falando assim, você quer uma consultoria de imagem? Você quer alguma, assim, nesse nível? Seria bacana, eu acho que eu posso te ajudar. Eu falo, não, eu adoro tênis, adoro roupas confortáveis e esse é o meu estilo. Falam, viu? Dá pra gente ser chique, elegante, tênis e Sim. mediar um papo chiquérrimo sobre mulheres na política. Qual é a responsabilidade de estar ali guiando essas mulheres tão incríveis? Olha, o Substantivo está no segunda temporada. Foi, assim, muito profunda a primeira temporada. É um debate que é profundo, mas é leve. Você tem mulheres com diferentes visões e a gente trata o assunto que é muito, assim, fundamental para a gente mudar o jogo para as mulheres de uma forma que todo mundo possa entender. E é esse o desafio que a gente está fazendo desde a primeira temporada. Tem episódios que tem 1 milhão de visualizações falando sobre ódio nas redes sociais, falando sobre como mudar a questão da economia do cuidado. Então, eu acho que esse é o poder de você ter um videocast como esse, que você traz várias pessoas com diferentes visões para falar de um tema que é necessário para o nosso dia a dia. Falar de política é falar sobre tudo. É falar sobre a nossa vida, é falar sobre mudança. E ó, a gente precisa agora encerrar porque vai começar o segundo painel. E só queria dizer, mostra aqui os nossos. Olha aqui, ó, é nós aqui, ó. Ó, nosso tênis chiquérrimas. Eu já fui em evento de gala de tênis. É isso, arrasou. É nós.